Olá, na aula de hoje nós iremos falar sobre oração subordinada adjetiva e na segunda aula, pontuação. Então, vai ter um intervalo, mas em um vídeo só. Então, vamos lá. Para entendermos oração subordinada adjetiva, nós temos que saber o que é uma oração composta, né? Uma oração simples é uma oração que só tem um verbo, muito fácil. Então, uma oração composta é uma oração que tem 2 ou mais verbos em sua composição. Então, quando eu falo Ana ama chocolate. Tira um exemplo aqui. Temos uma oração simples. Ana não gosta de andar de bicicleta. Oração composta. Então, Ana não gosta, tem um gostar e tem um andar. Fechou? Fechou. Acho que deu para entender. Vamos lá. Uma oração composta, já que tem 2 ou mais verbos, ela pode ser oração coordenada, ela pode ser oração subordinada, mas hoje nós iremos falar da oração subordinada. Bem, o que vem na nossa cabeça quando nós falamos de oração subordinada, né? Que é subordinada a algo, ou que temos aqui 2 partes. Sim, exatamente. Uma forma um pouco simples demais seria isso, né? Oração subordinada, ela é subordinada a algo, alguém. Então, por exemplo, essa frase aqui. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Então, o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Ou seja, o exame final é o que estava difícil, ele tá dando uma característica ali pro exame. Uma qualidade, um defeito, não sei. Um exame estar difícil é muito ruim, né? Então, o exame que estava difícil deixou todos apreensivos. Esse que estava difícil se trata aí da nossa oração subordinada, tá? Então, ela remete ao trecho anterior, né? E esse que é um pronome relativo, tá? Ele retoma, Gente, foi com Deus a memória. O termo anterior, né? Então, o exame que estava muito difícil deixou todos apreensivos. Então, que estava muito difícil é uma característica do exame final. O que nos dá uma ideia de adjetivo, não é mesmo? Quando eu falo a Ana, mas dando um exemplo de novo da Ana graciosa, a Ana linda, a Ana bela, a Ana brava, né? Brava, linda, bela, é uma qualidade, é um adjetivo de Ana. Então, aqui também é um adjetivo aqui da oração principal, que no caso é o exame final, deixou todos apreensivos, o exame final. Então, acho que deu para entender, espero não ter ficado confusa essa explicação. Vamos, outro exemplo. Felipe, que é lutador, apanhou dos torcedores. Então, Felipe apanhou, né? Que apanhou dos torcedores. Temos aqui a oração principal. Que é lutador, é uma característica do Felipe. Felipe atleta, Felipe forte, né? Então, que é lutador também é um adjetivo, né? Refere-se ao Felipe. Então, uma característica do Felipe. Ele é lutador, horas. Treina ali, mas apanhou dos torcedores. Então, deu para entender. E veja que interessante. Felipe, que é lutador, apanhou dos torcedores. Esse que é lutador, ele está entre vírgulas. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem entre vírgulas. Então, quando você estiver fazendo a prova, naquele momento que você não lembra nem seu nome, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Lembre-se, a oração
subordinada adjetiva e explicativa, ela vem entre vírgulas. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a oração subordinada restritiva. Sim. E uma diferença é que ela não vem entre vírgulas, tá? Mas o que é uma oração subordinada restritiva? Oração subordinada restritiva, pensa, restritiva, restringe, é restrito. Né? Quando eu falo, os amigos criam laços mais fortes, eu tô falando geral, né? Não tem... Mas os amigos que se respeitam, então deste todo, eu estou falando ali de uma galera específica, estrita. Não são qualquer, não é qualquer amigo, é o amigo que se respeita, o amigo respeitável, enfim, o amigo respeitador. Estou falando daquele amigo, de vários, estou falando de um. Então, quando eu falo os amigos que se respeitam criam laços mais fortes, eu tô tirando destes amigos apenas aqueles que se respeitam. Então, esta é uma característica aí muito boa de se lembrar, é que não está entre vírgulas, então restrita. Mas acho que pela palavra nós já conseguimos perceber do que se trata. A família que se perdoa é mais feliz. Então, é qualquer família? Não, nós estamos falando da que se perdoa. Então, nós estamos falando ali de um grupo seleto, né, da família, né? Enfim, deu para entender essa parte da aula. Eu já vou pular. Deixa eu ver aqui, eu separei alguns exercícios, mas eu acho que não vai dar tempo de citar. Eu cito uma. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Olha, já que a gente falou agora da oração restritiva, veja bem. Eu já esqueci de falar, tem a oração restritiva, mas nós temos a oração reduzida também, que é, por exemplo, eu acabei de explicar que primeiro a restritiva ela está sem vírgula e a restritiva ela é acompanhada do pronome relativo, que, né? Igual a explicativa. A oração reduzida, ela não tem, ela diferencia pelo tempo verbal, né? Então, por exemplo, pelo modo verbal. Se o verbo ele está no gerúndio, se ele encontra no infinitivo ou particípio, é uma forma reduzida, é uma oração reduzida. Então, quando nós falamos assim, os amigos se respeitando criam laços mais fortes. Lembra-se que eu citei que os amigos que se respeitam criam laços mais fortes. Os amigos se respeitando criam laços mais fortes. O ando, todo mundo sabe ali que é a dica de lembrar quando o verbo tá no gerúndio, né? O ando, indo. Então, respeitando, o verbo está no gerúndio. Então, só rapidinho que eu lembrei aqui. Mas, voltando para o exercício. Olha, as pessoas que têm paciência aproveitam mais as oportunidades. As pessoas pacientes aproveitam mais as oportunidades. As crianças que têm peso a mais precisam de acompanhamentos médicos. As crianças obesas precisam de acompanhamentos médicos. Então, dá para perceber o porquê de oração subordinada adjetiva, né? Acho que sim. Mas como eu citei ali no começo da oração subordinada adjetiva explicativa, que ela está entre vírgulas, vamos falar sobre vírgulas agora nessa segunda aula. Deixa eu estar finalizando. Vírgula é também bem difícil, né? Nós costumamos errar ali, tem alguns erros, apesar de parecer fácil, né? O uso da vírgula, né? Você lembra, quando eu quiser dar uma pausa, sempre que eu quiser dar uma pausa, eu coloco uma vírgula, mas não é assim. Existem regras. Eu vou falar algumas dessas regras. Vamos lá. Primeiramente, separar termos coordenados e independentes um do outro. Então, quando eu falo, eu vejo todo tipo de filme, terror, ação, comédia, drama e suspense,
Lembra, tá coordenado. Terror, ação, comédia, drama e suspense. Isso tá se referindo ao tipo de filme que eu assisto. Então, eu uso vírgula. Essa é fácil, né? Essa aqui é fácil. Isolar elementos repetidos no enunciado. Essa frase aqui todo mundo já ouviu. Vou perder minha paciência já, já. Um clássico da família brasileira, né? Sua mãe fala, vou perder a paciência já, já. Então, para isolar elementos repetidos no enunciado, lembra? Eu vou já, já. Ai, 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 o famoso ai, 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 né? A gente usa vírgula. Bem, o terceiro, para o segundo, perdão. Terceiro. Separar o nome do lugar das datas. Então, Goiânia, 12 de outubro de 2023. Goiânia porque me veio aí na mente, que é o lugar que eu moro, né? Enfim, resido. Destacar aposto. Neste caso aqui, é explicativo. A oração subordinada é explicativa e temos um aposto explicativo. Sim, sim, sim. Eles bem que se parecem e podem ser confundidos. Só que um aposto, assim como a oração subordinada adjetiva explicativa, ela também dá uma ideia de adjetivo. Mas olha aqui, ó. Vocês vão notar a diferença. Stephen King, escritor de terror, é o mais lindo no Halloween. Quando eu falo Stephen King é o mais lindo do Halloween, você deve pensar, quem que é Stephen King? Aí você fala, escritor de horror. Tá dando uma explicação de quem que é o Stephen King. Então, termo anterior. Mas veja, não temos aqui o que, pronome relativo. Então, o posto explicativo não tem o que no pronome relativo. Ele dá, assim, uma característica do termo anterior, mas ele não tem o que. Destacar vocativos. João, você não me ouviu? Então, tá, e João, tá chamando João aí, brava. Então, destaca-se para destacar vocativos. Indicar partículas e expressões de explicação, correção e continuação. Ó, não é que eu não esteja satisfeito. Pelo contrário, estou mais que satisfeito. Então, pelo contrário. Ó, Maria Eduarda foi mal na prova. Ou seja, precisa estudar mais. Nós amamos comer chocolate da marca X. Aliás, tem um lançamento que quero experimentar. Você lembra? No entanto, mas, todas elas vêm com vírgula, tá? Eu amo sol, mas, separar conjunções adversativas, é o próximo exemplo que eu ia dar. Eu amo praia, porém detesto calor. Então, assim, né? Eu amo a praia, mas detesto, adversativo. Porém, no entanto, mas. Então tá, sempre usar vírgula. E reaçar hipérbatos. Hipérbatos, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Está pronta a comida. Vocês notaram algo diferente? Não deveria ser a comida está pronta? Então, isso é um hipérbato. Modifique aí a ordem direta, né? Porque, sim, existe uma ordem para realizar uma oração, né? Escrever, se falar, temos o sujeito, depois temos o verbo, nós temos o complemento deste verbo, tá? Pode ser, aí a gente vai entrar de uma forma profunda, pode ser objeto direto, indireto, objeto indireto, direto, complemento, enfim. Mas tem um complemento do verbo. Então, veja bem, está pronta a comida, deveria ser a comida, sujeito, está, verbo, pronta. Tá vendo? Então, quando eu falo, morreu meu vizinho morreu, né? Então, eu já sabia que, por mais que não fosse dar tempo, eu teria que chegar lá. Isso daí também é uma expressão que aparece intercalando a oração, né? Eu já sabia que eu teria que chegar lá.
por mais que não fosse dar tempo. Então, hipérbato, elipse, eu estudo português, Ana, matemática. Luna prefere vinho, Estela, cerveja. E, por último, separar orações unidas pela conjunção e, mas com sujeitos diferentes. Ó, eu corri para chegar a tempo. E vocês me esperaram pacientemente, tá? Tem uma vírgula entre tempo e vocês. Porque eu, temos um sujeito, vocês, outro sujeito aí. Então, vírgula sempre. Bem, deu para resumir aí um pouquinho de quando usar a vírgula. Nunca usar a vírgula, gente, entre o verbo e entre o sujeito e o verbo e complemento, em oração adverbial consecutiva, tanto que, mas, quando eu falei do usar o mas, ele é mas, tipo, eu amo chocolate, mas, tal. Você não pode deixar um mas entre vírgulas, e é um erro comum. Eu amo chocolate, mas... Não pode. O mas não pode estar entre duas vírgulas, tá? Não pode. E é muito comum. Tá? Nós erramos mesmo, porque a gente tem essa ideia sempre da pausa e acaba cometendo erro, né? Então tá. Uma questão rapidinha para finalizar. O motorista... Essa é da VUNESP. O motorista devem saber que os carros podem ser uma extensão de nossa personalidade. Tá certo isso? Não, gente. Os motoristas devem... A vírgula tá entre o motorista, os motoristas, e devem saber? Não pode. Vírgula entre o sujeito e o verbo, não pode. Quando você deslocar um termo, advérbio, qualquer termo não, advérbio, ou deslocar, intercalar uma oração, nós sabemos que tem que usar vírgula obrigatória, né? Sim, claro. Segundo alguns psicólogos, é possível, em certas circunstâncias, ceder à frustração para que a raiva seja aliviada. Então, vamos lá. Segundo alguns psicólogos, em certas circunstâncias, é possível ceder à frustração para que a raiva seja aliviada. Se fosse de forma direta, seria assim. Esse é possível, ele está deslocado, então ele está entre vírgulas. E sim, tá certo. Deslocou o termo, advérbio, vírgulas sempre. Vou dar um exemplo, vou tentar tirar um exemplo aqui. Eu não consigo pensar no exemplo agora, gente. Eu sou péssima pra... Sabe, rapidez. E é isso. Então, deu uma... Tá dando 20 minutos, tá passando do tempo. E eu coloquei aqui... Nossa... Vou ali comer, gente. E por causa de uma vírgula, se vira canibal. Essa imagem que é muito famosa, né? Vou ali comer, gente. E por causa de uma vírgula, você vira canibal. Vou ali comer, gente. Acontece. Pode dar ruim aí, se não usar uma vírgula. Bem, ficou bem curtinho, ficou, né? Expliquei um pouco que tinha já tinha separado tudo. Coloquei um monte de questões, mas vai ficar muito longo se eu fizer isso. Se eu ler cada uma e respostas. Então, até a próxima. Beijo. Tchau.